Olá! Já estamos aqui ao vivo, aguardando aí a presença do grande amigo, né, que eu convidei hoje para estar aqui com a gente conversar. Tá quase na hora aí da nossa live. Para nossa sala, o Diego, né? Eu já estou aguardando ele aceitar, ele está entrando aí, olha ele aí. E aí, amigo? Como é que você tá? Tudo bem? Minha primeira live no Instagram. Comigo para dar sorte! Vamos que vamos! Muito legal. Gostei muito de você ter aceitado o convite. Assim, faltam 2 minutos para iniciar, né? Então a gente fica nos preparativos para ver se tá ok, som, né? Voz. Porque quando liga, interrompe a transmissão, Ah, né? E as pessoas estão começando a ligar e aí não é legal, porque a gente não consegue falar. vamos falar Mas é um tema muito interessante, né, Diego, que a gente vai conversar hoje. muito, Acho que vai acrescentar muito. muito mesmo. Eu tenho utilizado muito, Ana, essa proposta. Eu tenho ido um pouco além. Na verdade, eu criei um site específico só para isso, para Que trabalhar. maravilha, quero saber tudo! Eu estou muito impressionado com a resposta dos alunos, porque e a minha possibilidade de acompanhamento está sendo Aham, muito útil para mim, muito. Então, eu tenho dado muitas informações para muitas escolas no Brasil todo, né? Porque a parte online possibilita sim, isso e tem sim. esse não essa necessidade, mas esse desejo dos professores em sempre querer aprender como eu posso articular com o meu aluno de forma remota e ainda Uhum. sentir e fazer esse acompanhamento, né? É. Na sala de aula a gente faz acompanhamento certinho, né? Mas segura aí, tá? Segura aí, que ainda não começou, não. Pera aí, que eu vou te apresentar. São 7 horas. Vamos lá, vamos começar a nossa live hoje. Boa noite, vocês que estão presentes, tudo bem? Eu sou a professora Ana Lúcia Guimarães, né? Como sempre, às quintas-feiras aqui do arroba Ana Edu Empreendedora, nós estamos com a live trazendo algum conhecimento, algum recorte de saber que possa colaborar com a educação nos tempos atuais, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre bater um papo, dialogar, trazer um pouco das experiências, né, e dos conceitos que estão sendo colocados na prática em relação à questão das trilhas de aprendizagem e a questão da colaboração no ensino online, no ensino remoto, né, nesse acompanhamento remoto que tem sido feito pelos professores. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um abraço, Angélica está presente, minha irmã. É um prazer ter você aqui comigo, né, assistindo aí a nossa live. E eu vou passar aqui para apresentar um querido, um amigo maravilhoso. E a gente se conheceu em congresso, tá? E aí ele já veio para cá, olha, ele é tão maravilhoso, que eu já convidei ele para vir aqui no Rio de Janeiro, de São Paulo, porque ele é de São Paulo, e ele veio aqui para se apresentar na Uniswan, né, onde eu tenho todo um trabalho, né, todo um investimento nessa questão da educação e tecnologia, na formação de professores, né, eu atuo lá, e aí ele veio para me ajudar nesse evento, e foi maravilhoso, né, falar de inovação, tecnologias educacionais naquele contexto. E hoje ele está voltando aqui. Eu vou passar a palavra para ele, Diego Trujillo, tá? Tá aqui com a gente essa noite. Ele é Google Innovator, eu adoro falar isso, tá? Porque isso acho que é agrega, ele é Google Innovator, né? E ele vai falar um pouquinho também. Se apresenta pra gente, seja muito bem-vindo, muito feliz, muito obrigada, Diego, por estar aqui com a gente hoje. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse para um pouquinho de vocês entrarem na minha primeira live no Instagram. Nunca fiz live. Ah! Ah, Talvez a Ana ela vá me viciar nessa parte de lives agora, porque é algo bem, né, bem interessante nesse momento que a gente está passando por. Falar só um pouquinho verdade. para falar, né? Então, meu nome é Diego, especialista do Gilo. Eu sou Google Innovators, Google Trainer, que é Google Innovator Trainer Educator. Eu sou mestre em comunicação educacional e mídias digitais, leciono inglês
amo dar aula de inglês, mas a minha primeira formação é História pela PUC São Paulo. E eu atuo na sala de aula há mais de 16 anos. Mais de 16 anos. Amo a sala de aula, não largo por nada. E agora eu estou começando a trabalhar um pouquinho mais na parte de ensino superior. Então eu estou adorando trabalhar todo esse processo, né? Claro, agora você é mestre, né, meu bem? Que máximo. Olha, boa noite, Biofato, está aqui com a gente também. Val Duarte, minha querida, presença garantida toda quinta, né? Tem um aluno seu aí, ó, no chat, que está dizendo que você foi a grande inspiração na vida dele. Olha que máximo, isso é muito gostoso, né, Diego? A gente ouvir isso dos nossos alunos. Então, nessa sua trajetória, agora você é mestre, bem-vindo à educação superior, também, né, que a gente trabalha com educação básica, formação de professores. E aí, hoje nós estamos conversando sobre esse tema atualíssimo, né, trilhas de aprendizagem. Eu queria começar, Diego, falando um pouco sobre essa definição de trilhas de aprendizagem, né? Adoro o Diego, olha aí, ó, a Rose, uma fã sua, que barato, manda beijo, beijo, beijo. A sua presença. Muito legal, obrigada pela presença. Então vamos lá, Diego. Eu conheci um livro muito interessante que trabalha esse conceito das trilhas de aprendizagem, né? É o livro do Rogério Leme e Renan Sinak. Não sei se você conhece. Ele se chama O que você precisa saber sobre o futuro da avaliação de desempenho. E nesse livro, né, o que ele traz? Ele traz um conceito de trilha de aprendizagem que eu acho que vai ser útil para o que a gente está conversando aqui hoje, né? Então vamos lá. As trilhas de aprendizagem são um conjunto de ações que permitem que o estudante, né, o aprendiz, o aluno, adquira conhecimentos, aumentando suas competências, né, recorrendo sempre a um banco de informações, de conhecimentos, que vão ser uma base para essa gestão, organização do conhecimento, né, e promover, além disso, o desenvolvimento de forma estruturada mediante a realidade na qual ele se insere. Então, eu acho que essa definição é uma definição boa que os autores trazem e que eu acho que dá para a gente destrinchar por aí. O que você vê por esse caminho? Dá para destrinchar, mas antes vamos voltar só um pouquinho atrás, porque quando a gente trabalha com trilhas de aprendizagem, a gente está trabalhando em um ambiente que não está acostumado a trabalhar, é o virtual. Por que que eu digo isso? Quando a gente trabalha uma trilha, a gente está voltando, criando todo um ambiente de aprendizagem no ambiente virtual, diferente da sala de aula, em que o aluno na minha sala de aula, eu tenho um ambiente seguro em que eu controlo. Quando a gente trabalha virtualmente, é o contrário, porque o professor ele é convidado a entrar no mundo do aluno, no mundo virtual. Então, isso é uma questão, Diego, que você traz, que é muito importante, porque a gente aqui, né, numa live passada, a gente falou até dessa questão da presencialidade, né? O professor querendo transpor para a sala de aula virtual o universo que ele desenvolve no presencial, né? Diego, a conexão tá dando uma picotada, pelo amor de Deus, não me deixa sem o Diego, internet, por favor, ele tá tão distante. Você tá me ouvindo, Diego? O seu áudio tá baixo, Diego, que as pessoas estão comentando. Será que o Diego caiu? Diego? Voltou? Eu tô aqui. Tá. Voltei. A conexão tá um pouco ruim hoje, eu acho, né? Tá girando aqui. Mas vamos seguir. Se você consegue falar, vamos lá. Continua. Você fala das trilhas. Entrar esse universo do aluno. Tem o domínio, muito pelo contrário. Eu até coloquei aqui algumas citações, a Ana falou um livro, eu vou falar de outro que eu li recentemente. Poxa, tá travando tanto hoje. Tá travando. Ok? Mas vamos lá! Não vamos desistir no que a gente não é desses. Manda ver. Qual é o livro que você falou, que você vai fazer referência? Aqui, tá travando bastante. Então, os livros
som, ao... Diego. Oi. Oi, tô aqui, Ana. Tá, vai falando então, vamos falando do livro. Então, gente, eu gostei. Poxa. Dia e sua utilização é para formas de desenvolvimento pessoal e relações sociais das novas gerações. Daí ele fala do rápido. Para os jovens, o web é um potencial de relacionamento. Ou seja, ele entra na internet para se relacionar. Seja por vias sociais, por mídias sociais, seja pelo WhatsApp, seja por qualquer ativo. E é uma espécie de pequeno mundo cujo conteúdo é gerado pelos usuários com uma dimensão de comunicação, de compartilhamento, de socialização e de colaboração entre amigos. Ou seja, o professor, a partir de então, ele tem que começar a se adaptar. E uma das formas de se adaptar é a partir das trilhas. Mas aí é que está. Não é uma trilha de aprendizagem convencional como a gente faz em sala de aula, não é, Ana? Eu acho tão importante isso que você está trazendo, porque não são trilhas de aprendizagem, a pessoa tem que tirar da mente, porque elas não são opções de aprendizagem ou uma biblioteca de recursos. Não é nada disso, né? E também não são itinerários formativos, que é uma outra pegada do novo ensino médio, né? Que a gente precisa estudar um pouco mais, as pessoas precisam entender melhor esse conceito, né? Não são trilhas de carreira, não são trilhas de conhecimento, não é EAD ou conversão de material presencial, não é nada disso. Diego? Estou aqui. Então continua nessa sua abordagem que você está trazendo, que eu acho que é isso. O livro eu não consegui escutar o nome. Se puder fazer referência de novo. Tá ruim a conexão. Ah, sim. O nome do livro é Como a Web Transforma o Mundo. Como a web transforma o mundo. É isso? Depois põe no chat pra gente, né? Como a web transforma o mundo. Puxa vida, tá travando tanto. O mundo. Como a web transforma o mundo. Coloquei já. Isso. Tá sem som. Você tá de microfone? Você tá de fone, Diego? E aí? Não, tá? Talvez ouvindo, porque não tá saindo som. Tá? Mas eu não tô te ouvindo, né? Não. Eu tô sem fone. De novo. Não tá saindo som. Saindo som? Vindo perfeitamente. Então continua falando, vai. Tá. Então, gente, aí tá. Vamos pensar numa trilha de aprendizagem. Então, eu tenho meu aluno remoto. E esse meu aluno remoto, eu me questionei muito isso, né? Eu me questionei muito esse aspecto. Falei, ele está remotamente. Eu sou professor. Como eu posso acompanhar meu aluno e, ao mesmo tempo, desenvolver a autonomia dele? Era um desafio muito grande. Bom, vou ter que criar um ambiente, certo? Correto, corretíssimo. Somente através da criação do ambiente virtual que você vai se tornar isso possível. Exato, Ana. Eu preciso criar. Mas não é para mim, é um ambiente para ele. É isso que eu tenho que, como professor, entender. Eu tenho que criar um ambiente que ele vai se sentir confortável e desafiar a trabalhar. De alguma forma. Exato. E já começo a destacar em relação a isso, que tem que ser um ambiente altamente instigante, sedutor e envolvente. Não é? Exato. Criativo. Tem que ser. Tem que ser. Criativo, exato. Dá para fazer trilha de gente de várias formas. Uma das formas mais simples de criar uma trilha de aprendizagem é o documento Google, né? Você pode criar todo como se fossem caixas em que você vai, por exemplo, primeiro momento de uma trilha de aprendizagem
aprendizagem pode ser o engajar. Como é aluno, como eu motivo o aluno para trabalhar nessa trilha? Posso colocar um vídeo gigante? Só que, peraí, só o vídeo é interessante? Não. De alguma forma, ele tem que compartilhar as ideias que ele acha daquele vídeo. Ele tem que colaborar com os outros colegas. É aí que entra as ferramentas colaborativas. Por exemplo, eu posso criar um Google Documento com um vídeo e tem uma ferramenta que eu amo de paixão, que eu uso muito, que chama Padlet. O Padlet é fantástico. O Padlet permite interação, colaboração, motivação, né? E desenvolvimento de competência. Exato, exato. Eu criei um vídeo. Puxa vida. O universo dá uma ferramenta. Tá bem. Ou seja, ele não vai assistir o vídeo pelo vídeo, ele vai fazer, ele vai ter a autonomia para trabalhar sozinho, mas ao mesmo tempo eu vou a todos. É muito importante que vocês entenderem. Eu estou acompanhando o processo. Eu consigo falar, fulano, você não fez, vamos lá? Ciclano, você não fez, vamos lá? Você consegue fazer todo esse processo. No outro momento, ele foi motivado. Como eu vou continuar? Ele pode começar a explorar. Aí você pode fazer de documentos, uma curadoria. Que esse conceito de curadoria é um conceito que apareceu aqui também já em outras lives, né? O professor curador. Né? É preciso que a gente entenda que hoje esse professor é alguém em pesquisa, é alguém que realmente compõe um banco de informações confiáveis do ponto de vista científico e que realmente vai colaborar para esse modelo de aprendizagem pautado nas trilhas, né, Diego? Exato! A curadoria é importantíssima para hoje, para a gente. Por quê? Poxa, tá travando tanto. Não tá saindo a voz. Vai. Onde são as minhas fontes? Eu, enquanto professor, eu de alguma forma propiciar o ambiente do meu aluno aprofundar esse conhecimento. Gente, professor adora ler, adora compartilhar coisas que lê. Ele é muito legal. Sempre. Uma curadoria educacional, práticas pedagógicas para tratar o excesso de informação. É outra referência que você traz para a gente, né? Outra referência. Eu acho legal a gente trazer sempre referências para o nosso público, porque acrescenta muito. Exato, a criar. A gente tem que ler, né? Só lendo e estudando que a gente consegue, de fato, criar todo um... Formação continuada, né, Diego? Exato. Oi, Raquel, tudo bem? Prazer estar aqui, Renato. Sou boa noite, prazer, né? Receber esse público maravilhoso, também fico feliz. Gente, a gente só tá com um pouquinho de dificuldade de conexão, mas não repara não, que a gente vai longe. Eu e Diego aqui, a gente tem assunto para a noite toda. Vamos lá, Diego. O que você quer falar sobre essa coisa de trabalho? Isso. Ai, meu Deus. Adorei. Ele aprofundou e agora o que ele faz? Ele explica. Daí o professor ele pode trabalhar também no documento colaborativo para desafiando ele explicar um conceito que ela começou a trabalhar no começo, quando ele começou a ser engajado. Aí você pode trabalhar ou um documento individual em que cada um coloca, ou também um documento colaborativo. Aqui eu coloquei uma sugestão. O Jamboard é maravilhoso, né? São os mapas conceituais. A gente também já conversou sobre eles aqui, numa outra live, né? É porque isso tudo, Diego, é sempre bom colocar em referência que tem a ver com essa ideia da diversidade do ensino, né? O Diego está falando, eu estou falando.
O pessoal tá pedindo pra você botar depois no chat a segunda referência que você colocou da curadoria aí, tá? Gente, um pouquinho. Já colocou, né? Já pôs. Opa. Adoro. Vamos lá, Diego. Você acha que essa diversidade no ensino, né, trabalhando com Jamboard, Padlet, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Não? Não sei o que é. Conexão, então. Tá me ouvindo? Não sei o que é. Diego, o que eu tô querendo dizer para você coloca um outro fone. Consegue me ouvir melhor? Não? Não consegue? Eu acho que é a conexão do Diego, né? Eu acho que é a conexão dele, que não tá tão boa hoje. Hoje é assim, esse horário, gente, também é um pouco ruim, né? Como vocês sabem, esse horário é um horário de rush, o rush da internet. É sempre assim. Tá me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo agora? O pessoal tá me ouvindo. Diego, acho que é a sua conexão. Ele vai sair e vai voltar. Não tem problema, pode sair. Tá? Sai e volta. Ele saiu. O que a gente quer falar com vocês? A gente quer mostrar que existem opções de aprendizagem, vocês estão entendendo? E que não é nada relacionado a uma biblioteca de recursos que eu tenho que saber, que eu tenho que conhecer, né? Que a gente precisa, sobretudo, né, é trabalhar com essas inovações, com essas tentativas de colaboração. Deu o Diego de novo aqui pra gente, tá? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo dessa vez. E eu quero dizer para vocês que com essa experiência que o Diego traz, né, que agrega muito. Vamos ver se vai. Estou esperando sobre a experiência de mensagem. Vamos lá, segue. Então, pessoal. Falar para não congelar. Não, tranquila. Vamos ver se vai agora. Então, pessoal, eu estava falando do processo, né, de engajar, explorar, explicar. Vocês estão entendendo que vocês estão montando toda uma trilha, pouco a pouco, instigando o aluno a se aprofundar no processo, e ao mesmo tempo você consegue acompanhar? Eu terminei falando no explicar, e eu sugeri que todo aquele processo de aprofundamento que você curou anteriormente, ele possa colocar... Ai, que ótimo, pronto. Ele possa voltar e compartilhar em outro documento. Daí eu sugeri, Ana, o Jamboard. Você conhece o Jamboard? Então, eu falei sobre isso. A gente teve uma live aqui sobre o... Eu fiz essa referência principalmente porque a gente trabalha com mapas conceituais, né? Mapas cognitivos. Então, tudo isso faz parte do processo de colaboração e de quê? De você ter insights de ideias que você vai montando, né? Professor, aluno interagindo o tempo inteiro. Exato, gente. Mas não, isso que eu pondero também de novo. Eu já falei, vou falar. Não é solto. É muito bem estruturado, com o professor ali sempre nos bastidores, deixando aberto, mas ao mesmo tempo sempre aqui vai arrumando, entendeu? Não é aberto, porque a gente está ensinando o aluno a desenvolver habilidades. Então não pode ser tão aberto, muito pelo contrário. Não é verdade? Eu gosto dessa coisa, né, Diego, que a gente fala do desenvolvimento das habilidades do aluno, porque a educação do século XXI só trabalha pautada com esse olhar, né? Habilidades. Exato, tanto que eu leciono inglês, gente, eu cheguei em educação remota, tá dando super certo. Eu montei uma trilha de aprendizagem mais aprofundada, só que eu criei todo um site. Eu criei um site e eu tenho 4 turmas, e eu juntei as 4 turmas num lugar só. Por quê? Eles têm que entender, e aí nós como professores, nós temos que mostrar para eles que o que eles fazem é extremamente importante. Eles têm uma voz, eles têm uma criatividade que pode inspirar muita gente. E pois é, eu acho que esse é o ponto. É quando você fala que a sala de aula, né, o espaço de aprendizagem, porque eu já não estou usando mais essa expressão, já falei isso aqui. Agora a gente tem que usar a ideia de espaço de aprendizagem. E o espaço de aprendizagem desse aluno é preparado para ele e não para o professor. Eu acho que isso é muito interessante e instigante. Por quê? Porque o aluno se vê representado. E é isso que você está falando, dessa questão do site que você construiu, né?
Isso! Parâmetros, óbvio, né? Que é o meu processo, só que, gente, olha vocês. E é impressionante como eles têm criado, por exemplo, eu fiz uma atividade agora, eu fiz todo um processo desde o começo do ano, que a gente está chegando no final agora, de criação de roteiro, em inglês. É difícil. Não é uma coisa fácil criar um roteiro. Não. E eles estão fazendo, eles fazem, um consegue ver o do outro, eu entro, começo a fazer os comentários, eles voltam. Está sendo muito interessante esse processo, que é um processo que talvez dentro da sala de aula física eu não conseguisse fazer com tanta facilidade. Então, porque a gente tem todas essas ferramentas colaborativas em que você pode dar a sua contribuição, mas você pode também receber a contribuição do outro. E a educação, ela é um processo de liberdade, produção, criatividade, né? Não se admite mais aquele formato antigo, que as coisas eram dadas como prontas, se memorizava, né? Tinha que se memorizar, uma aprendizagem exato. muito distanciada do que o aluno tem interesse em aprender, por exemplo, né? Muito distanciada do real, né, Ana? Isso é verdade mesmo. É esse paradigma que eu tento quebrar, porque não faz sentido, eu penso, né? Por que eu vou ensinar gramática, assim, eles têm que saber gramática para falar, mas os nomes eu que tenho que saber. Eu sou professor, ele tem que saber usar. Lógico. Ele tem que saber falar, ele tem que saber se comunicar bem. É nesse ponto que eu tenho trabalhado muito com eles. Eu cheguei num ponto, gente, toda a base vocês sabem, agora eu quero saber o que vocês fazem com isso. Exato. E eu acho, assim, Diego, que a gente, para transformar até essa live interativa e mostrar isso que a gente está falando, quem quiser pode colocar pergunta aí no chat, para a gente desenvolver nessa conversa, né? Porque o espaço é para isso. Exato. Então, gente, passando aqui, então eu falei de engajar, de explorar, de explicar. E nesse explorar eu falei de curar, que a Ana já falou que já teve o pessoal que falou que é importante. E depois de explicar, a ideia é aplicar, como ele aplica todos esses conceitos. Aqui eu dei uma sugestão, mesmo do assíncrono, de uma forma assíncrona, mas seria uma roda de debate, por exemplo, em que você faz todo um trabalho online com o aluno também em debates. Dá para fazer isso online, eu faço muito com os meus alunos, debate. Então ele está aplicando todo aquele conhecimento. O debate, eu estava falando até também na live passada que eu fiz com a Biofatos, a Ju, né, nas ciências biológicas, metodologias ativas, foi muito boa também, né? Tá até gravada, depois para quem quiser assistir. Mas tem a questão, ó, tem alguém colocando aqui, fico com dificuldade de inovar, tanto com aquele aluno sem muita base, é inseguro, né? É inseguro. Porque o que acontece? O professor, ele precisa se preparar, ele precisa se planejar, não é? A gente já falou isso aqui. Não é simplesmente escolher uma ferramenta, né? E dizer, eu estou usando inovação, eu estou produzindo, né, tecnologia digital. Não é isso, meu amigo? É isso. Olha só, Samira, o que você falou agora foi super pertinente. Eu estou com um professor, eu também sou consultor e coordenador de tecnologia educacional. E eu tenho um professor muito querido de história, e que ele também tem dificuldade, mas ele tem uma motivação e ele quer aprender. Daí a gente pegou uma ferramenta. E qual foi o princípio? Quando você trabalha tecnologia, você não tem que trabalhar a tecnologia, você tem que trabalhar do princípio. O que você quer fazer com aquilo? Qual o objetivo que você quer alcançar? O que você quer que os alunos aprendam? Daí você encaixa a ferramenta tecnológica, entendeu? Não é o contrário. Então, o que ele queria fazer? Ele queria fazer com que os alunos compreendessem que a história não é linear. Muito pelo contrário. Ela é cheia de caminhos. Conversando, eu falei, olha, a gente pode tentar fazer isso pelo Padlet. Ele começou a colocar coisa linear. Será que é assim mesmo? Daí a gente foi vendo ali, aos pouquinhos, destrinchando. Você pode fazer ligações no Padlet. Nossa, ele adorou. Sim. Ficou maravilhado. É claro que o gratuito permite menos alguns recursos, mas funciona bem. Funciona! Né? Dá para fazer isso que você está falando. Funciona. Tanto que agora, Samira, o que você falou, daquele aluno que não tem tanta facilidade.
É a primeira vez que ele vai falar isso. Daí, o que eu sugeri? Eu sugeri o seguinte, olha, você vai fazer dessa primeira vez bem mastigadinho. Deixar bem claro por quê? Porque eles têm que trabalhar com a ferramenta e trabalhar Oi, William. com a sua proposta. Então, ele vai fazer esse primeiro e com o tempo ele vai deixando mais... Essa é uma estratégia que dá bastante certo. Isso. O que eu penso, né? Nessa relação, dessa questão que você traz do professor, que ele estava muito inseguro. Estava muito inseguro e preocupado. Até por questões que eu acho que também passa pelo planejamento e o preparo, né? Que a gente sabe que é essencial para isso que a gente está falando de trilhas de aprendizagem dentro desse contexto de acompanhamento remoto, né? E aí eu penso assim, passo a passo disso. Como é que a gente faz? Aí eu entendo que a gente vai escolher a trilha, né? A gente vai identificar que resultado eu quero, como você falou, o que eu quero, para que eu quero fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Você tem que mapear essa trilha atual, né? Você precisa avaliar as oportunidades de melhoria, não é isso? Você precisa avaliar o teu público-alvo, que é o aluno. Qual o perfil diagnóstico do teu aluno, né? Definir alternativas, classificar a complexidade, né? A complexidade, mensurar, reportar, aprimorar. Então, quer dizer, é uma questão de preparo do professor. Gente, aí você bem honesto, dá trabalho, você aprende muito, mas dá um pouco de trabalho sim, tá bom? Não vou mentir, dá trabalho, mas o resultado é muito interessante. Ele é muito interessante, ele vale a pena. Samira, no seu caso, daquele aluno, uma coisa que o virtual nos permite é fazer com mais facilidade, não que o presencial não nos permite isso, é trabalhar a diferenciação. Então, você pode articular o mesmo conteúdo de diferentes formas, com diferentes níveis de desafios, para que aquele aluno que, de repente, ele não lida bem com tantos desafios, você pode fazer uma coisa até um pouco mais detalhada. Ele vai se sentir mais confortável em trabalhar e aos anda muito do tradicional, aí você pode articular. Eu gosto muito das trilhas, porque a trilha, ela também, ela viabiliza uma experiência em que o aluno ele tem que fazer todo o processo de alguma forma. O tradicional é que, como eu posso explicar isso? Não é o professor que está ali na frente toda hora dentro da sala de aula explicando, é diferente. Mas aí, Samira, eu puxo para você o seguinte: o aluno gosta o tradicional. O que é o tradicional? O professor frente na sala de aula explicando para o aluno. Você já pensou em gravar uns vídeos em que você explica para os alunos conceitos? Eu acho diferente. Quer queira, quer não, é você se colocando ali e ele vai ver você. É você eu acho até, mediando um pouco isso que você está trazendo para a Samira, achei legal ela compartilhar, né, esse desafio que ela sente, ela se sente desafiada e ela quer produzir mais textos de alunos, isso é bacana pra caramba, né, é muito legal. E eu acho que quando você fala assim, produzir um vídeo, isso é um grande nó para muitos professores. Por quê? Porque nós sabemos que dá trabalho você fazer vídeo, você editar, você trabalhar com um aplicativo. Dá sim. Não fica atender aí o que a gente pretende com esse aluno. Dá, gente. Né? Dá trabalho, mas não vou mentir, dá trabalho, é gostoso? De edição de vídeo, de algum aplicativo para fazer vídeo? De edição de vídeo, o que eu sugiro é o seguinte, eu gosto de dois. O primeiro, se você quiser editar vídeos, gente, eu sugiro um chamado iVídeo. Vou colocar aqui. O iVídeo. Bota no chat. Pronto, coloquei o iVídeo. Vídeo. Se você aprende um editor de vídeo, você aprende de todos, tá, gente? Porque é tudo a mesma coisa. Eu sei porque eu uso já faz um tempo. É verdade. É bem legal. Agora, você aprende todo. Depois edita no iVídeo, é isso? Baixa pelo celular?
Você faz... Na verdade, você tem que fazer no computador, tá bom? Tá. De aplicativos eu não sei, esse aqui é do computador. Um outro que eu uso muito, que é muito interessante para vídeo, não é para edição de vídeo, é para o aluno gravar os vídeos. E eu gosto muito porque o aluno grava e os outros podem ver e responder via vídeo também. Esse que eu tô falando chama Flipgrid. Ele é 100% gratuito. Apresento o Flipgrid, gente. Coloquei. E cada vez que eu utilizo o Flipgrid, está sendo bem... Oi, Ana. Estou escutando a Ana. InShot, Samira, obrigada. Eu não conheço o InShot, vou dar uma olhadinha. Ana, você está congelada para mim. Congelada? Tô me mexendo, ó. Eu não posso ficar congelada, não, hein? É. Eu acho que Agora voltou. Não tem? Ai, nossa, hoje a conexão está de brincadeira comigo. Diego, não adianta, a gente não vai ser vencido por isso. Não vai ser. Tá? Então, eu queria dizer para vocês que o InShot também é muito bom. Já ouvi falar da Samira, tá? Eu ainda não usei, não. Mas eu já ouvi falar. Um grande amigo que esteve aqui na semana passada, Emanuel, me recomendou esse também, o professor Emanuel. Agora, olha só, interessante. Premissas fundamentais para o funcionamento das trilhas de aprendizagem. Eu acho que, primeiro, diversidade, né, para aprendizagem, oferta de várias opções de aprendizagem. Segundo, permissão para compartilhar experiências, engajamento que você falou, né, tornando o conhecimento, essa aprendizagem mais dinâmica. A questão da descentralização. Você não monopoliza o conhecimento, né, Diego? Sim, exatamente, Ana, exatamente. Tem que trabalhar isso. Eu estou postando aqui no chat a trilha que eu criei para os meus alunos, via Google Sites, site que eu criei. Vou colocar aqui, gente, vocês podem entrar à vontade, tá bom? Ah, excelente, excelente você divulgar esse site para eles entrarem, conhecerem, né? E verem quais são esses recursos todos que podem nos ajudar. E a questão da própria estrutura também é uma premissa, né? A questão de você ser curador, buscar ferramentas de apoio, como o Wiki, o AVA, né? No ambiente virtual de aprendizagem, o WordPress. Ambiente virtual. Exato. E não, esse é o detalhe também, Ana. Eu fui um pouquinho, eu peguei o Padlet, eu falei, não, eu não vou curar, vocês que vão curar. Prazer. É verdade. Eu falei para os alunos, eu montei o Padlet. A gente tem que pedir para eles, estimular que eles pesquisem também e compartilhem conosco. Porque é essa troca que é fundamental, um ambiente de colaboração. Né? Exato, Ana. Eu não deixei, falei, vocês que vão fazer a curadoria, porque o tema é de vocês. Adoro! É isso mesmo. É isso. Mas só se aprende hoje assim, né? Não é nada pronto. Você tem que buscar. Né? Você tem que buscar e você tem que encorajar eles a buscarem. Porque eu tô trabalhando pesquisa. Eu falei, gente, vocês não podem falar eu acho, não existe eu acho. Ou vocês têm evidência para apresentar isso, ou vocês não falam. Exato. Então, eu estou pontuando muito isso. As trilhas de aprendizagem, gente, elas permitem muito esse tipo. Por exemplo, eu consegui fazer com que ensiná-los a pesquisar pelo Google Acadêmico. A pesquisar artigos acadêmicos pelo Google Acadêmico. Isso está sendo muito legal lá. Tem que ter artigo acadêmico, sim, porque isso é importante. Vocês têm que saber ler artigo acadêmico, encontrar artigo acadêmico. E foi legal porque como eles estavam curando, eu acompanhava em tempo real. Se eles não colocassem lá, eu falei, cadê seu artigo acadêmico? Entendeu, gente? Nesse momento, o que eu fiz? Eu criei um documento individual, falei, tá, você curou tudo isso. De todo o documento que você curou, o que você vai usar para colocar no seu script? Então, eles tiveram que ler. Eles leram,
pegaram, dissecaram tudo aquilo e eu montei um documento. Então, não é que eu deixava mastigado, eu deixava estado para eles não se perderem. Por que isso é importante no mundo virtual, gente? Eu, isso é muito importante. Por isso que a metodologia dela é tão complexa e tão completa. Porque, assim, o que eu queria... Oi, Ana? Pode falar. Então tá de novo enrolando a gente. Eu acho o seguinte, tô te ouvindo. o Diego, que você está falando aí dessa questão, né, de eles pesquisarem, deles irem atrás do conhecimento, né, de compartilhar essas ferramentas que eles encontraram. Tem uma questão que é fundamental, que é a ideia de que o professor, o educador, ele começa a sair dessa zona de conforto, né? Que é a questão de que você sabe exatamente o que você vai fazer naquele dia, o planejamento. Não. O ambiente online, esse ensino online, ele pressupõe planejamento, mas ele pressupõe também flexibilidade, né? Adaptação, Sim. Conhecimento. Isso que você está trazendo colabora para esse diálogo, né? O tempo inteiro. Exato, gente. E esse é muito legal, Ana, que você comentou, por quê? Porque muitas vezes nós, professores, não estamos habituados a trabalhar dessa forma. Nós temos muitas vezes um livro didático, um conteúdo a passar que nos prende a trabalhar com isso. E o desafio de hoje é realmente, né, principalmente atual, é se desprender disso de alguma forma e articular esse conteúdo que você tem para trabalhar nas necessidades dos seus objetivos de sala de aula, não do conteúdo em si. E isso é desafiador, porque eu vejo... Sussu, querida, beijo grande. Hoje a gente vê isso, né? O foco tem que ser o objeto de aprendizagem, né? E aquilo também que o aluno quer aprender, como ele quer aprender. Eu achei muito interessante um recurso, né? Olha só, Diego, que interessante. Você está trazendo essas estratégias, como tem funcionado com os seus alunos. E eu fazendo um curso, eu lembro que foi assim, a professora pediu uma tarefa, que legal. A tarefa, ela era um roteiro de questões, tá? E ela dizia para o aluno que ele tinha que se credenciar na biblioteca Pearson, tá? E procurar numa obra específica nessa biblioteca, da página X à página Y, aquele conhecimento que estava no estudo dirigido do roteiro. Então, o aluno se ambienta também a entrar no mundo da procura das bibliotecas, no mundo acadêmico, como você falou. Né? Isso tudo é direcionado, é planejado, né? Não é feito de qualquer maneira. Então, tem um roteiro, tem uma direção, né? Isso é muito importante. Então, Ana, entrou agora a Gabi Corsini. A Gabi é minha aluna. Ela está nessa trilha. Bom, seja bem-vinda, Gabi! Que bom que você aqui com a gente. A Gabi, só para vocês saberem, ó, gente, quando eu coloquei esse projeto, vocês vão escolher o tema que vocês se sentem representados. Foi muito interessante porque eu quis fazer com que eles... Gente, eu dei espaço para eles falarem coisas que na escola muitas vezes não é falado, não é mencionado. Então eu tive aluno que falou de depressão. Eu tive uma aluna muito querida, que ela tem um problema muito grande porque ela é adotada, por exemplo. Então eu estava lendo o script dela, o roteiro, ela falou de todos os desafios que ela passou desde quando criança, quando ela foi adotada. Então é uma coisa que eles estão trazendo. Sim. E eu falei, gente, a experiência de vocês é importante, compartilhe. Isso pode ajudar e muitas outras pessoas podem se sentir representadas por isso. E isso, Diego, que você está falando, isso acontecia nas minhas aulas de antropologia presenciais, né? Quando a gente fazia trabalhos temáticos, aí você faz gravidez na adolescência, aborto, né? Aí a pessoa se sente representada, que havia até certas situações em que os alunos se envolviam tanto de reportar uma experiência daquilo que vivenciou. Agora, a gente transpondo isso para o mundo online, virtual, a gente vê o quanto sensibiliza, o quanto mexe com essa questão das habilidades socioemocionais do aluno. E esse envolvimento é necessário para a aprendizagem, né? Você sensibilizar, você envolver, você cuidar. Exato. Né? Exato. E esse momento de pandemia é também, né, Diego? O tempo todo. Demais do aluno, não é fácil nem para o aluno, nem para o professor ficar 4, 5 horas em frente a uma tela.
Se a gente transportar literalmente o que é tradicional para cá, nem o professor nem o aluno vai aguentar. A gente precisa adaptar. Nós temos essa obrigação por nós e principalmente por eles. É muito complicado. É muito. Se eu ficar falando na tela do computador durante 2 aulas inteiras, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, é muito cansativo. Não aguenta, é muito chato. Eu sempre parti de uma coisa engraçada. Eu sempre parti do princípio que, assim, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Né? Boa. Porque o outro não vai querer, Diego. Se você não aguenta aquela aula maçante, chata, não tem envolvimento, não tem, né? Então, como é que você vai querer que o seu aluno se envolva e aprenda nesse tipo de ambiente, nesse espaço de aprendizagem? E agora, gente, pensando ainda na trilha de aprendizagem nas minhas aulas, eu também, às vezes, utilizo trilhas de aprendizagem em uma aula. Eu uso algumas ferramentas para isso. Uma ferramenta que eu tenho utilizado muito, muito mesmo agora, é uma ferramenta que chama Pear Deck. Pear de pera. Vou até colocar. Eu até dei uma formação aos professores ontem sobre essa ferramenta. Por que eu uso ela? Porque ela permite. Eu uso uma apresentação normal, só que essa ferramenta ela me permite que os alunos interajam. Então, eu faço uma pergunta, eles respondem, e eu vejo todas as respostas que eles deram, e eu consigo interagir. Exato. Ah, legal. E ali legal. também outras coisas. Tá, gente. Tem, por exemplo, eu quero trabalhar com questões de opinião. E eu quero, não gostou, concorda, não concorda, eles conseguem arrastar a bolinha, qualquer ícone que eu coloco ali, e aí eu consigo fazer toda uma discussão com eles. Eu acho que assim. E é legal porque a interação do aluno, elas fazem com que a trilha de aprendizagem, essa proposta de trilha de aprendizagem, ela funcione de uma forma muito mais eficiente, né? Então eu posso ter mais uma dinâmica. ferramenta como eu posso ter um Trello, uma ferramenta como o Trello, né? Nossa, o Trello é bem legal. É muito legal o Trello. Você organiza a sua vida, você propõe, você debate, você tem o Dudu e o Dani, e você vai fazendo aí essa lógica de funcionamento cognitiva de como você está produzindo saber, né? Você vê o passo a passo. Mas isso que você falou agora é extremamente importante. Muitos professores da Coador Formação, eles têm essa angústia. Como eu sei que meu aluno aprendeu? Como eu sei que meu aluno aprendeu? Aí é que tá, gente. Se eu for pensar da forma tradicional, não vai funcionar, porque eu não estou do lado dele numa sala de aula. Eu tenho que articular de formas diferentes. Então, se eu tenho uma trilha de aprendizagem em que eu montei o passo a passo e que ele vai produzir em determinados momentos, eu consigo acompanhar o processo de aprendizagem dele. E eu consigo pontuar. Ah, mas eu posso dar uma prova final? Pode, nada impede de você fazer uma avaliação no final. Você pode usar, por exemplo, um Google Formulário, mas você em fazer com que o aluno faça porque você uma autoavaliação. num ponto importante. Olha que legal, eu amo autoavaliação, gente, eu adoro, por quê? Quando você fala assim, a trilha de aprendizagem, uso das ferramentas, envolvimento, engajamento do aluno, a gente pensa todas essas sugestões que você traz, né, das ferramentas tecnológicas, que a gente conhece de interação, e a gente não pensa na avaliação, porque a avaliação se modifica, né? É isso que você está falando. A gente caminha para chegar na autoavaliação, numa liberdade maior, de avaliar esse aluno, dele se mostrar o quanto que ele aprendeu, né, o quanto que ele se desempenhou determinadas habilidades e competências para aquele objeto de aprendizagem. Ana, sabe o que eu vi numa prova? Eu acompanho muito educador na rede social. Eu fiquei, nossa, que demais que essa prova fez. Ela fez uma prova normal. Na última folha, ela coloca assim: o que você sabe que não caiu nessa prova? Ai, que isso é maravilhosa! O que você sabe que não caiu nessa prova? Por quê? Porque ela está pegando para avaliar o que ele estudou. Ele, às vezes, estudou uma coisa que não caiu na prova. Olha que genial! Isso é genial, Diego! Isso é inovador. É genial porque eu, de uma certa maneira, eu mantive aquele tradicional, de uma certa maneira, que eu fiz uma prova tradicional,
Mas eu, de uma outra forma, eu abri de tal forma que eu não desprezei o que o aluno estudou. Eu validei, eu quero saber o que você sabe. Fala para mim que não caiu aqui. Fala para Você mim, me estudou. explica. Se você estudou, você sabe alguma coisa. E o que é essa alguma coisa que você sabe? Exato. Né? Se vai valer nota ou não é outra coisa. Isso já é outro papo. Mas o professor ele tem muito mais argumento para articular com esse aluno. Ele vai poder pegar uma questão, você respondeu tal coisa, mas aqui nesse papel que você colocou, que você estudou, está certinho. O que aconteceu? Exato. É um diagnóstico, né? É um feedback. Eu acho que isso é fundamental na avaliação. A avaliação, ela tem que seguir, ela tem que servir como referência para mudança, né, de diretriz, para mudança de estratégia de aprendizagem, de ensino, né? Exato. Então, Mas assim, antes de tudo, Ana, a avaliação ela tem que servir para o aluno refletir sobre o processo de aprendizagem dele. Ele é um diagnóstico para nós sabermos como tudo está indo, mas o aluno ele tem que entender que a avaliação não é punição, a avaliação é para ele. É para ele compreender até onde ele chegou. É autorreflexão, ele tem que tomar para si essa responsabilidade. Ele tem que se ver. Né? Na verdade, Exato. Ele tem que... Poxa, eu ainda preciso aprender um pouco mais sobre isso. Boa. Por isso que a gente usa a rubrica muitas vezes. Que a gente está falando aqui, porque isso vem junto com o conceito de humildade, né? Que é uma habilidade fundamental. Porque você, eu sempre falo de humildade, não tem live que eu não falo, né? Por quê? Porque eu trabalhei no meu livro essa questão da humildade, porque eu acho que é isso, né? O aluno também ele se vê humilde dentro daquela perspectiva de que eu não sei e eu preciso aprender, desenvolver mais esse conhecimento. Diego, exato. Sacar mais alguma coisa, porque daqui a pouco o Instagram expulsa a gente já tem quase 1 hora. Então, assim. Ai, que droga, já tá legal. Eu vou deixar você fechar o pensamento para depois de se despedir e a gente fechar a live. Infelizmente, é uma noite muito gostosa, porque a gente está conversando bastante, mas daqui a pouco a gente encerra, né? A minha irmã linda que está aqui, ó. Beijo, Angélica Guimarães. Gente, então só para fechar o raciocínio da trilha, então, eu falei do engajar, do explorar, do explicar, do aplicar. Falei do, não comentei, mas tem o compartilhar. Ele aplicou, daí o que ele faz com isso? Ele compartilha com os outros. Ele mostra aquilo que ele aprendeu. E ele aprende com o outro. E ao final ele faz um processo reflexivo. Pode ser autorreflexivo, deve ser. Pode ser o processo de avaliação. Essa avaliação que eu sugiro muito, trabalhem com rubricas. Trabalhem com rubricas e trabalhe com o aluno no sentido dele entender o processo. Você precisa fazer para continuar. As trilhas, elas permitem isso. Você propicia, você dá oportunidade para o aluno compreender o processo. E você acompanha todo esse processo. Verdade. Eu acho que, assim, existe esse caminho de definição de objetivo, separação de equipes, construção das trilhas, levantamento de material, né? A modelagem dessa trilha, o monitoramento, a curadoria, a publicação dessa trilha, a definição dos pontos de controle, como é que você vai medir essa aprendizagem, né, essa avaliação, essa autoavaliação. A rubrica é fundamental no processo, né, a avaliação. Ela é, gente. Precisa ser mais explorada, né, porque tem tanta forma de você criar diferentes rubricas. É tão legal trabalhar com essa questão da avaliação nessa perspectiva, né? E desenvolvimento de conteúdo, né? Você trabalha com esse desenvolvimento de conteúdo mediante essas ferramentas, né? Então, eu acho, tem mais alguma coisa para destacar? Não, essa parte da rubrica, gente, ela é um turning point que a gente fala hoje, né? Porque mesmo em exatas, muitas vezes, é complicado sim ou não, certo e errado. Você tem toda uma argumentação por trás disso, você tem todo um raciocínio. E numa nota, num número, você não consegue passar esse raciocínio muitas vezes para o aluno. Você não tem a possibilidade de ajudá-lo a compreender onde ele precisa melhorar. O que é um 8? O que é um 5? O que isso representa? Eu sempre argumento dessa parte. Gente, não é questão de errado ou certo, mas não tem profundidade. O aluno ele não sabe o que ele tem que fazer para melhorar. E a rubrica traz isso. Ela traz para o aluno e traz para o professor. Porque o professor ele tem que pensar muito bem quais os objetivos e o que ele quer trabalhar para desenvolver essa rubrica. Eu acho que a gente chega a um ponto, Diego, que eu fico lembrando aqui do conhecimento, a corrente, né, educacional,
da escola de Somerville, né, onde você tinha autonomia e liberdade, o aluno se direcionava para o seu interesse, o que ele quer aprender. Eu acho que a gente está nesse momento, e eu acho muito importante resgatar essa perspectiva para que a gente possa se redefinir como educador. Eu adoro isso porque, de uma certa maneira, você tem um novo ensino médio com os itinerários, que é uma forma de começar a trabalhar isso, que a gente se reconstruir enquanto escola e, consequentemente, se reconstruir enquanto educador. A gente começa a trabalhar de forma integrada e a trazer para o aluno a perspectiva do projeto vida. Né? Ele começa a direcionar que escolhas ele quer para a vida pessoal e profissional dele. Eu acho isso maravilhoso também, nessa perspectiva do novo ensino médio, né? Que a gente tem trabalhado bastante. Bom, Diego, a gente vai ter que se encerrar por aqui hoje, meu querido. Você faz aí a sua despedida, você falar aí uns 3 minutinhos para poder a gente fechar essa live. Tá. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. A Ana é uma querida. Fico super contente quando ela me chama para trabalhar juntos. Espero trabalhar mais com você, Ana. Sério mesmo. Pode me chamar para ir lá para Uniswan. Vai ser um prazer. Outros lugares agora. Vamos juntos. Vai ser um prazer. Gente, eu amo compartilhar o que eu sei, o que eu estudo. É um dos meus objetivos de vida mesmo. Fiquem à vontade para me contactar, para me seguir no Instagram. Eu só compartilho coisas de educação. E eu coloquei o site que eu utilizo, né, que eu montei para os meus alunos. Podem entrar. Tá aí no chat, pode entrar, ele chama, tá bit.ly, Dare to Speak, que o Dare é se atreva a falar, porque é um trabalho de comunicação e representatividade. Então, se atreva a falar, se atreva a colocar a sua voz. Foi isso que eu quis dizer quando eu coloquei o nome do site. Fiquem à vontade, foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, Ana. Olha, eu é que agradeço. Acho que a gente que agradece, né, essa maravilha que foi conversar com você dia dessa noite. Amigo querido do meu coração, aprendo tanto com você sempre. Né? A gente troca muito. Eu acho que assim, isso é importante. Mesmo você lá em São Paulo, mesmo quando você fica resfriada, eu fico preocupada com você. Né? Quando você está lá e eu estou aqui, e a gente vai falando, o importante é isso, uma amizade que a gente está sempre trocando e aprendendo um com o outro. Eu estou muito feliz, só tenho gratidão meu coração. Foi ótimo mesmo. Então, obrigada também ao público, às pessoas que participaram, colaboraram, Samira, minha irmã, né, Marcelo, Fabiano, todo mundo, Val, que esteve aqui com a gente essa noite, Biofatos, todo mundo que pôde entrar. Quem mais você lembra aí? Gabi, sua aluna, Camila Vogas, que entrou agora também, é uma querida. A Rose Trovão, de Manaus. Quem? A Rose de Manaus. A Rose de Manaus, gente, que maravilha, de Manaus. Muito prestigiado, Leandro. Mais pessoas, né? Assim, o Renato Petri, que está aí, um amigo meu muito querido, matemático. Um amigo também querido. Isso aí, todo mundo que pôde nos prestigiar essa noite. Muito obrigada. O vídeo vai estar disponível no arroba do empreendedora, me engasguei, né? E dizer para você que vou compartilhar com o Diego vai compartilhar também nosso vídeo dessa live de hoje, tenho certeza, né? E a gente agradece muito a participação de vocês. Semana que vem, aqui no @Ana do Empreendedor, a gente tem a professora Márcia Justino, que vai conversar com a gente sobre os pilares da educação do século XXI. Ela vai trazer uma reflexão. Legal. Quem gosta de conversar, está convidado para assistir também, para interagir, para estar aqui com a gente também, sempre. Muito obrigada, Diego. Beijo grande. Gente, obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.